Amém, boa noite a todos. É bom ver cada pessoa hoje à noite, depois de um dia muito cansativo. Eu perdi a minha voz um pouquinho, agora está meio fraco, mas eu estou bem. E pegamos muito sol hoje lá no churrasco na chácara, foi uma bênção, né? Quem comeu bastante hoje, levanta a mão. Pois é. E olha, igual o grupo que veio hoje à noite, em quantas pessoas já precisaram voltar para casa, né? Umas 30 ou mais, talvez, não sei, muita gente que já foi embora. Tivemos conosco durante essa conferência pessoas, eu marquei aqui, de Porto Velho, Ariquemes, Machadinho, Rolim de Mora, Cacaulândia, Ji-Paraná e, claro, Ouro Preto do Oeste, né? Alguém aqui que está aqui pela primeira vez, levanta a mão por favor. Ninguém, né? Todo mundo já está aqui, já conhece a gente, a nossa igreja. Deixa eu ver aqui, alguém aqui então que é de outra cidade, eu esqueci de uma cidade, pode levantar a sua mão rapidinho? Você é de... claro, tem o pessoal da Bahia também, eu sempre esqueço, né? Mas pregador aqui, ele está aqui, eu esqueço, né? E o nome da cidade na Bahia, pastor? Simões Filho, certo? Muito bem. Mas então Deus está usando o pastor Luiz, pregando bem a palavra de Deus para nós. Eu dou graças a Deus por isso, porque estamos e estaremos precisando de boa pregação. Toda igreja precisa de um pregador que prega a Bíblia e prega algo genuíno. Eu fico feliz com o ministério desse pastor. E eu sei, provavelmente, vocês que estavam conosco hoje e ontem e sexta-feira, vocês estão cansados. Eu entendo, eu estou cansado. Então vamos lutar contra tudo que vai querer que você dorme ali na cadeira, e vamos cantar bem forte hoje à noite, esquecer do cansaço e realmente glorificar a Deus por tudo que Ele está fazendo. Vamos começar de pé, por favor. Nós vamos cantar 3, 2, 5 e nosso irmão na fé, pastor Sandro, vai chegar e vai dirigir-nos nessa música aqui. 3, 2, 5. Boa noite, irmãos. Se passa mais doce poder desfrutar, se dora mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó ser que eu estou, e apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus.
vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com inimigos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Muito obrigado, pastor. Pode sentar, irmãos, obrigado por cantar tão bem hoje à noite. Olha que churrasco hoje, né? E olha aquele porco suculento. Eu acho que eu nunca comi porco desse jeito, foi muito bom. Aí nunca vi um tipo de tambor vertical, porco lá dentro, assim, pendurado, né? Mas foi bom. E daí a gente deu vocês falam em jeitinho brasileiro, com aquela mesa de madeira, colocando alumínio por volta. E daí mais com essa ideia, vamos usar esse negócio de plástico, fazer uma corda e tudo. Deu certo, né? E daí vocês botaram o porco. Foi uma delícia. Quem gostou do porco, né? Quem gostou da carne da churrasqueira também? Quem gostou de tudo que a gente comeu hoje, né? Muita comida, saladas e carnes e que mais? Feijoada, né? Quem gostou da galinhada, vocês falam, né? Quem gostou da galinhada ontem? Maravilha, né? Muito, muito bom. Eu gostei de tudo, eu bebi muitos sucos. Olha, parece que todo brasileiro prefere suco de tamarindo mais do que qualquer outro suco. Hoje eu falei, tem graviola, cupuaçu, cajá, tamarindo, pastor, quero tamarindo, né? Tudo bem? Então, seu Jaime, parabéns e amém, foi muito bom isso, né? Cada culto nosso pode trazer um suco de tamarindo pra gente, tá bom? Foi bom, porque olha, eu vi o ânimo do povo, foi bom e Deus abençoou. Quem ficou queimado no sol hoje, levanta a mão. Pois eu estou vendo crianças de outras cores, eu acho que são de outras nações agora, né? Deus mudou até a nacionalidade deles no sol. Meus filhos são, sei lá, indígenas dos Estados Unidos, eu não sei. Mas foi bom, né? Celina não quer que a gente fale nada. Então, cada vez que você vê Celina, fala, você parece um pouco vermelha, né? Vermelha, né? Ela não gosta disso, não fala. Cada vez que você vê ela mocinha vermelhinha agora, né? Mas Deus abençoou o tempo. Boa mensagem do pastor Luiz também esta manhã. Deus usou ele, realmente tocou meu coração, eu pensando em certas coisas. Foi uma maravilha. E hoje à noite ele vai pregar de novo. O pastor Sandro vai dirigir a música, vai ter música especial. E como estamos fazendo durante a conferência, depois do culto, da mensagem, do apelo, de tudo, nós vamos comer algo especial aqui para ter um tempo de comunhão. Irmãos, esse é o último culto da nossa conferência. Quem está triste, né? Pois é, foi muito bom, boas pregações, músicas e tudo. E eu sei, quando você passa por algo assim, tanto tempo junto, Deus abençoando, eu não vi briga, eu não vi problema, eu vi pessoas querendo uma bênção, eu vi pessoas trabalhando. Eu acho que tem gente aqui que você nunca nem dormiu o tempo todo, você está acordado desde sexta-feira. Amanhã vocês vão estar lá na chácara nos ajudando com a limpeza. Nós somos tipo zumbis agora no culto, né? O senhor vai ter que pregar muito bem hoje à noite, tá bom? Mas deu certo. Com tudo isso eu fico feliz pela ajuda, tudo. E irmãos, deixa-me falar algo. Eu já recebi certas coisas dos irmãos querendo dar uma oferta de amor para o pastor Luiz e também para o pastor Sandro. E como eu falei, tem duas opções: pode passar diretamente uma oferta para eles, ou pode colocar na caixa. Mas quando coloca na caixa, se é para eles, você tem que escrever pastores ou os nomes dos
pastores ou algo para eu saber, tudo bem? Porque eu quero passar tudo que é para eles. Então você deve marcar. Mas se quiser passar diretamente para eles, tudo bem. Eles nos honraram com a presença deles nesses dias. Uma bênção, para mim é uma bênção poder sentar numa cadeira e ouvir a palavra pregada e ver o ânimo deles, o desejo de servir a Deus, as convicções, ver as famílias junto com eles querendo servir a Deus. Tudo isso tem sido uma grande ajuda para a nossa igreja. Eu acredito que Deus usou essa conferência como um momento marcante na nossa igreja. Eu vi pessoas que fazem parte da nossa igreja trabalhando como nunca antes. Irmãos, é algo que tocou meu coração. Pessoas aqui da cidade, ou não da cidade, que dá conferência, que são de outras cidades, falam que parece que tem uma multidão aqui, mas é porque os poucos que nós temos estavam trabalhando, e isso me deixou muito feliz. Muitas vezes eu nunca nem mandei nada, não falei nada, e os irmãos já estavam trabalhando. Também eu quero agradecer todos que vieram de outras cidades, que ajudavam e estão ajudando com a limpeza, com a comida, com qualquer coisa, uma grande bênção. Eu sei que muitos já voltaram para Porto Velho, Machadinho, outros lugares, Ariquemes. Inclusive o grupo que veio hoje só deu para vir para o culto pela manhã hoje, está voltando para Ariquemes, mas uma grande bênção. Então não esquecem de agradecer todo mundo que ajudou, não esquecem das ofertas de amor também, que nós queremos dar para esses dois pastores. Agora, os meus filhos, Celina, Gabriel, Elias, Fish e Mariah, gostaria de cantar uma música com a filha do pastor Sandro. Aqui ela pode cantar. Por quê? Onde estávamos? Na igreja do pastor Itapuã, igreja do pastor Tomé, igreja batista bíblica do Vale. E ela, essa mocinha, cantou uma música tão bonita. Meus filhos gostaram, eles querem cantar e ela quer cantar também. Então ela vai se juntar com eles. A minha filha, se ele vai tocar o piano, eu vou colocar o microfone aqui. Esteja orando por eles, por favor. Filhos, vem para cá, por favor. Achem seus lugares aqui. Vamos cantar muito bem essa música. Estou procurando o Mariah. Mariah está chegando? Vem, Mariah, por favor. Isso mesmo.
Amém. Olha, pastor Luiz está pregando sobre astros resplandecentes numa geração corrompida, certo? O tema da nossa conferência. E um astrozinho aqui influenciou minha família, a Rebeca, né? Porque eu acho que os meus filhos não cantariam essa música se eu não vissem essa mocinha aqui cantar. Mas ouvindo ela, Deus usou ela e tirando os meus filhos daquela zona de conforto, tipo, não quero me manifestar, eu queria escolher na minha cadeirinha. Todos eles cantaram aqui. E você sabe como eu tenho um filho que tem umas dificuldades e ele quis cantar, ele cantou, né? E timidez na minha família, eu acho que todos os meus filhos têm timidez menos um. Ele não conhece a palavra, né? Não conhece a palavra. Mas uma bênção. Ter uma família que quer servir a Deus, eu quero ver muito mais isso na minha família. E eu quero que vocês também queiram isso. Vamos achar Filipenses 2,15, por favor, nas nossas Bíblias. Minha voz está indo de novo, seja orando por mim. Mais uma vez, a última vez, irmãos, durante a conferência, nós vamos ler juntos Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. Vamos ler, irmãos, em voz alta, o tema da nossa conferência, que queremos que seja algo efetivo, algo impactante, não somente durante a conferência, mas como uma chave que a gente leva, e cada vez que aquela porta precisa abrir, de coragem, de ser uma influência por Cristo aqui no mundo, nós podemos ter esses dois versículos. Vamos ler, irmãos, então, Filipenses 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Amém. Muito bem. É bom ver cada pessoa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que tem certas pessoas com responsabilidades da nossa igreja, ou pessoas que estão chegando agora. Quem está aqui hoje à noite na conferência pela primeira vez, não deu para ver até hoje à noite? Levanta a mão. Essa família aqui, muito bem. Outra pessoa aqui, não, todos os já estavam aqui, muito bem. É bom ver vocês aqui hoje à noite, Rafael, a Camila e Emanuele também. Bom ver essa mocinha. Vamos ficar de pé, irmãos. O pastor Sandro vai chegar e nós vamos cantar 3, 4, 3, tá? Olhando para Cristo. A voz do pastor está indo, a minha também, né, pastor? Mas, graças a Deus, vamos tentar cantar bem forte, com bastante alegria. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu sempre falo, né? Não sei vocês, mas eu, por causa do meu físico, esse físico avantajado, né? Principalmente nessa região, se eu ficar sentado, a minha barriga pressiona o meu pulmão e aí a voz não sai. Então eu tenho que cantar de pé. Então, e esse é um hino que a gente deve cantar de pé, porque ele é um hino forte. Amém. Cumprimentamos o Sim. Nós vamos cantar, irmãos, a primeira estrofe. Aí na segunda estrofe nós vamos cumprimentar uns aos outros, tá certo? (343) Olhando para Cristo. Hoje forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem atender. Sei quem confio, pois
segunda e terceira estrofe, depois nós vamos ter uma apresentação das crianças. Segunda e terceira estrofe do hino Olhando para Cristo. Vejo longe campos vastos, prontos para colheita, onde nascem nosso Deus, aguarda salvação. Venha Deus, desperta amor, a geração eleita, para seus obreiros. Amém. Então, olha esse grupo bonitinho aqui. Anima, ouve que já acabou. Tchau, gente. Esse grupo aqui vai cantar uma música, talvez, minha esposa falou, talvez seja um pouco estranho para vocês, não sei. Ela falou que não é muita coisa, então eu acho que eu vou pedir que as crianças aqui cantam 2 vezes. Quem gostaria de ouvir essas crianças cantar muito bonito, muito bem, muito forte? Amém. Quem gostaria de ouvir a música cantada 2 vezes? Levanta a mão. Que bom, então vocês vão ter que se comportar muito bem. Assim, isso mesmo, prontas, sorrisos. Ok. Quem gostou, levanta a mão. Quem gostaria de ouvir esse grupo cantar a mesma coisa? De novo, levanta. Tem que cantar de novo. Bis, vocês falam português, então vamos lá.
você estava prestando atenção, as crianças estavam usando Libras, e Libras são diferentes em cada língua. Então você viu Libras no inglês também. E eu me lembrava bem de essa música, é a música, eu acho, a música mais famosa para crianças americanas, na escola, na igreja. Jesus Loves Me, é isso mesmo, uma boa música. Amém, muito bem, crianças, parabéns. Então, agora, deixa eu ver aqui, os filhos do pastor Sandro vão tocar uma música ali, certo? Ok, deixa eu colocar o microfone aqui. Os irmãos que acharam essa música meio uau. A melodia dela é judaica, por isso que ela é meio animada assim. Foi sacrificado por nós, e essa música usa uma melodia mais judaica para expressar essa ideia que ele veio. Deus cumpriu as promessas do Velho Testamento. Quem gostou? Amém. Muito obrigado, tá? Agora, deixa eu ver, eu acho que tem outra música aqui. Nós vamos cantar aqui mesmo. Coral? Vem aqui, coral, família do Pastor Santo também. Nós vamos cantar uma música chamada Completo em Ti. Essa música eu acho que não está no hinário, está no outro hinário, mas vamos cantar aqui.
sei que tem algumas pessoas na igreja que estão querendo aprender um instrumento, ou aprender a cantar. Quem aqui tem o desejo, você não tem que fazer parte da nossa igreja, mas você gostaria de aprender a cantar ou tocar um instrumento? Você pode levantar bem alto a sua mão, por favor? Muito bem. Então, eu sei que Edilene falou para mim, antes de se membrar na igreja, que é tocar violino, né? E tem agora um professor aqui para te ajudar, né? Pode voltar e ensinar ela, por favor? Tá, beleza? Beleza, muito bom. Cobra muito? Não, olha, que bom. Muito bem. Então, irmãos, chegamos no momento mais importante do culto, que é a pregação do pastor Luiz. Ele tem sido uma bênção, e como eu falei, não é a coisa principal para mim, não é a pregação. Quando eu penso nele e a influência dele, a pregação dele é muito boa, mas é o comportamento dele e o comportamento da esposa dele. Esteja orando por eles gostariam de ter um filho, e estão orando, certo, pastor? Estão orando, e nós podemos orar com eles também por isso. E amanhã o pastor vai para pregar na igreja da Regina, em Porto Velho, e depois o irmão vai para o Amazonas para pregar onde tem parentes também, certo? E daí o irmão volta para a Bahia e vai pregar na sua igreja lá também. Pregadores gostam de pregar, é verdade, né? E pessoas ficam chamando ele, querendo ouvir ele pregar, é uma bênção para nós. Então, irmãos, peguem suas Bíblias, por favor, abrem suas Bíblias em qualquer lugar, porque toda a Bíblia é boa, mas quando ele chegar, ele pode mostrar para nós onde ele quer ir na Bíblia hoje à noite. Então, pastor, por favor, vem. E pastor, se tiver algo que gostaria de falar, além da mensagem, pode falar. Tirar assim. Boa noite, irmãos. Os irmãos estão bem? Graças a Deus. Nós estamos bem, graças a Deus, por causa da bondade, da misericórdia do Senhor, e em também nos proporcionar esses dias muito abençoadores. E mais uma vez, irmãos, eu quero agradecer aos irmãos aqui da igreja em Ouro Preto pela recepção dos irmãos. Muito obrigado, pastor, família. Obrigado, irmãos, por nos receber e por nos tratar tão bem, nos receber de uma maneira bíblica, nos dar comidas tão boas, ainda tem hoje, né? Mas muito bom. E eu também, como pastor, nunca vi um porco naquele estado, e nunca comi um porco tão gostoso como o de hoje. Nunca tomei sucos tão bons, né? Em almoço, tomei refrigerante também, né? Mais. E tamarindo mesmo, pastor. Depois tomei o suco de cajarana também, para ver como é. E é bom também. Depois a gente ainda foi hoje à tarde ver a casinha na árvore. E todo mundo depois ficou com medo da casa cair com a gente, tudo lá de cima. Mas não caiu não, a casa estava edificada na árvore. Então, graças a Deus, não caímos. Obrigado aos irmãos que nos receberam hoje à tarde também. Pastor John, que Deus continue abençoando o Senhor, muito mais, da irmã Julie, Christian, Gabriel, Elias, Celina e Moriá. Quem é Moriá? Moraia, não sei falar, mas é você. E Deus seja louvado por esta família de missionários aqui nesta cidade. E nós louvamos muito a Deus e pela visão. O pastor John, a gente já deu para perceber que é um homem de visão, conforme a gente entende biblicamente, e sonha com coisas grandes que Deus pode fazer.
E certamente, irmãos, Deus há de fazer, se for a vontade dele, para a glória dele. E louvamos a Deus porque ainda há homens de Deus com visão. E uma das áreas que eu observei muito aqui e vivi foi a questão da comunhão. O pastor, ele faz questão de aproveita cada segundo, já fez uma amizade aí, já fez um contato ali. E, irmãos, isso é fundamental, é importante demais. E a gente louva a Deus mesmo por estas lições. A gente aprendeu muita coisa. Eu particularmente aprendi muito aqui. Pedi para Deus me mostrar, e o Senhor tem me mostrado e me ensinado, o Senhor tem me ensinado. E eu espero, quando voltar lá para a cidade de Simões Filho, Deus nos ajude a aplicar. Muitas músicas boas, todas elas foram cantadas aqui. Algumas eu não conhecia, gravei um tantinho ali. Mas lá na igreja a gente também já começou esse ano a implantar aos pouquinhos a música desse voz de melodia que os irmãos cantam aqui. E aí lá a gente ainda não tem alguém que saiba a partitura, que já pega lá e já toca. Então a gente vai pegando por pedaços. Primeiro a gente aprende no ouvido, aí vai lá e canta com o tocador, corre atrás, aí se vira, vê que nota é pra gente. E daqui a pouco tá legal mais ou menos. Mas realmente são hinos, né, que exaltam o Senhor, abençoa, irmão, nosso coração, não é? Nossa alma, a gente fica feliz, porque são hinos bíblicos que trazem a mensagem da palavra de Deus, e isso faz toda a diferença. Parabéns aos irmãos, parabéns por esse zelo, que Deus seja louvado e continue abençoando os irmãos aqui, lá também em Porto Velho, o zelo pela doutrina, pela boa música, não é? E nós precisamos cada vez mais de igrejas assim, que defendam o que Deus defende, independente do que digam lá fora, independente dos ataques que a gente vai sofrer certas horas, o que importa é agradar a Deus, né? Então, que Deus continue abençoando esta igreja, que ela continue avançando para a glória do Senhor, e Deus continue abençoando a família do pastor John, que volta a dizer, muito abençoado. A gente está pensando e orando de levar vocês lá também, lá em Simões, hein? Um dia desse aí. Se Deus quiser, eu já falei na igreja um monte lá, irmãos da família, é o que eu já conheci. Mas aguarde, vamos orar, e se Deus quiser um dia nós vamos ter nossos irmãos lá para nos abençoar de perto, porque de longe já nos abençoam muito. Irmã Júlia, muito obrigado. Eu observei a senhora sempre muito atenciosa com Josi. Cadê ela? Minha boneca, e sentava com ela e conversava um pouquinho. Obrigado, viu, meu irmão? Deus te abençoe muito. Josi com certeza agradece muito também, né, boneca? E ela gosta muito de carne. Hoje ela caiu na carne. Aproveita, Josi, é isso aí, vamos comer carne. Mas foi muito bom. Mas, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, estou com saudade de vocês, viu? Eu estava ali sentado, bateu uma saudade. Quando eu olhei todo mundo aqui da frente, e ouvindo essas músicas, nem olhei para trás, porque eu já vou ver todo mundo, já estou vendo agora aqui. Mas dá uma saudade já de vocês, de estar com os irmãos. E o bom da saudade é que saudade é vontade de ver de novo, né? Ele está perto outra vez. Mas graças a Deus, se deixa saudade, porque foi uma bênção realmente para nossas vidas. Pastor Sandro, irmã Gislene, né? Juan não. Juan, né? Juan, ixi, já tô. Não é minha voz que está faltando na memória que está. Cadê o outro, meu Deus? Josué e Rebeca. Um prazer também conhecer de perto os irmãos. Conheci o ano passado na igreja do pastor Rafael. Um momento assim, um dos dias, não foi, pastor? O senhor foi lá com alguns irmãos, com os meninos, e já notei uma diferença, mas depois a gente, conhecendo um pouco mais de perto, como aqui, que oportunidade boa de conhecer mais, e a diferença é positiva, para a glória de Deus, não é? E que Deus continue abençoando essa família que louva, canta, toca, tudo para a glória de Deus. Oh, irmãos, quantas pessoas não desejariam ter suas famílias assim, não é? Louvando ao Senhor. Eu estou doidinho para Luiz Sujoiano, e é outro que a gente vai dar outro nome. Eu quero ver isso aqui também, se Deus quiser, eu e Jus, na nossa família, para a glória de Deus, louvando ao Senhor, e alguém tocando piano, que não vai ser eu, mas vai ser alguém, e a gente cantando em louvor ao nosso Deus, e vocês nos abençoou muito, nos desafiou. Então, tem coisas que, não sei se vocês são assim, tem vontade de pegar tudo e levar para lá para onde a gente está.
Pegar vocês aqui, a família toda, pegar a igreja, pegar os irmãos aqui e levar para lá. Mas a gente não pode fazer isso, então a gente leva o que a gente aprendeu e pede a Deus assim por oportunidades para estarmos lá. Irmãos aqui da congregação, da igreja, muito obrigado, viu? E o pastor falou, a gente viu isso aqui mesmo. O tempo todo os irmãos correndo e tudo para nos servir. Servir a Deus, servindo os irmãos. E vocês nos serviram muito bem, viu? E a gente quer voltar aqui de novo para ter essa comunhão com os irmãos. Eu que não seja para pregar, não é? Mas para estar aqui com os irmãos e ter essa comunhão maravilhosa, que é fruto do amor de Deus. Se não fosse o Senhor Jesus, irmãos, nós não estaríamos aqui. Nós não conheceríamos provavelmente uns aos outros. Nós não seríamos irmãos. Então nós devemos tudo ao nosso Senhor, nosso Salvador. E quando estivermos aqui neste mundo, vamos viver para brilhar por Jesus, para agradar o nosso Deus. E é claro, testemunhando com alegria. Essa boa música a gente tem que espalhar mesmo. Vamos espalhar. Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais igrejas, melhor. Cantando e exaltando o nome do Senhor. E é claro, quem ama a Deus e ama a palavra de Deus vai aceitar a música de Deus. Quem não, vai ter confusão, vai ter guerra, vai ter tanta coisa. Mas vamos então para a palavra de Deus nessa noite. João capítulo 6, por favor, abra sua Bíblia. Eu quero pedir perdão por qualquer coisa que eu tenha feito aqui. O pastor pode me chamar depois de atenção aí, viu? Estou até preocupado. Mas de repente não sei, nas falas aqui, alguma palavra que aqui seja outro significado. Se teve isso aí, me procure antes de eu ir embora, para que eu talvez te explique e te peça perdão se aqui na cultura de Ouro Preto, de Rondônia, de modo geral, seja alguma ofensa aos irmãos. Eu me perdoe por qualquer coisa e talvez também qualquer atitude nossa que não foi bênção aqui, tanto eu quanto o Josi, nos perdoe em nome de Jesus Cristo. João 6, e hoje eu estou aqui, ó, com o meu relógio, que hoje de manhã parece que estava com um botão na boca. Falei, Josi, acho que eu demorei. Josi não alivia não, ela fala mesmo. E aí eu disse, tá bom, à noite eu vou colocar o relógio ali perto, que é para eu não me passar. Agora eu tenho que lembrar de olhar para ele. Mas qualquer coisa, pastor, o senhor pode me dar um sinal de alguma maneira, se eu passar muito aqui do tempo. Um dia eu estava pregando na nossa igreja de manhã, e tem uma criança lá, esse Felipe que eu falei ontem. E eu comecei a pregar, e pregava e passei do horário e não tinha percebido. E esse sobrinho meu que é especial, Felipe, eu desci pregando e falando, quando cheguei lá no meio ele me chamou, ô tiozinho, que me chama de tiozinho. Aí eu parei, diga Felipe, estou com fome. Quando eu olhei para o relógio, tinha passado 10 minutos da mensagem do culto, no horário normal acabou o culto. Aí fechei a mensagem, encerrei o culto. Obrigado Felipe, me lembrou, senão talvez estaria pregando até ontem, até de vir para cá. Mas que o nome do Senhor seja exaltado. João 6,68, se você achou, por favor, se coloque em pé. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, nos diz assim: respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Por favor, vamos ler na sua voz? Já. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Vamos agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, irmãos, diante dEle, e agora para também ouvir a palavra dEle. Vamos pedir para que o nosso Deus, Ele fale conforme, não que queremos ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. E ao falar no nosso coração, Deus, Ele quer que nós respondamos aquilo que Ele disse, e que nossa resposta seja prática, não só no falar, mas no fazer, para que o nome dEle seja exaltado e sejamos mais ainda abençoados pelo Senhor nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai,
Queremos te louvar, Senhor, pela bênção da eterna salvação em Jesus Cristo. Queremos te louvar, ó Deus, por esse tempo tão precioso que nossos irmãos aqui em Ouro Preto, com os outros irmãos das outras regiões que estavam e estão aqui, e nós te agradecemos porque tudo isso é por causa de Jesus, o nosso Salvador. E pedimos, ó Deus, por favor, fale a cada um de nós, nos ajude a entender a tua palavra e a responder conforme o Senhor quer que nós respondamos hoje à noite a mensagem do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler, vou ler pela terceira vez, diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Queridos irmãos, amigos presentes, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele foi e é ainda o nosso exemplo em tudo. O Senhor Jesus é um exemplo como filho. Nós vemos aqui os registros na palavra de Deus quando Ele aqui esteve. Ele foi um exemplo como evangelista, não há outro, como o Senhor Jesus não. Ele foi um exemplo para nós como um servo. E no seu ministério, que ele começou com cerca de 30 anos de idade, o Senhor Jesus constantemente, irmãos, aos poucos, estava cercado de pessoas que estavam ali onde Jesus estava, pessoas que, em alguns sentidos, como vamos falar nessa noite, seguiam a Jesus Cristo. E falando de seguir a Jesus Cristo no sentido geral, nos nossos dias também temos muitas pessoas que dizem seguir a Jesus Cristo. E aqui nesse capítulo 6 de João, nós queremos compartilhar com os irmãos pelo menos 3 tipos de seguidores de Jesus, mas já lhe adianto em dizer que apenas um deles é o tipo de seguidor que realmente agrada ao Senhor Jesus. E estava o Senhor Jesus, capítulo 6 aí de João, versículo 1, diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E nós vamos ver agora o primeiro tipo de seguidores de Jesus, versículo 2: e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Note agora o versículo, ainda no capítulo 6, versículos 22. No dia seguinte, a primeira multiplicação de pães, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Verso 24: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Mas para que será que eles estavam em busca de Jesus? Versículo 25, 26: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, como ontem estavam por essa razão, mas porque comeste do pão e vos saciastes. O primeiro tipo de seguidores de Jesus, irmãos, são aqueles que seguiam a Ele, e ainda hoje infelizmente há pessoas assim, apenas por interesses materiais, apenas, muitos casos como já havia no passado, por curiosidade, queriam ver como era, queriam ouvir os ensinos de Jesus, os milagres que Ele operava. Mas era um grupo, irmãos, esse grupo de seguidores que na verdade estavam ali, estavam no meio, mas não ainda eram de fato discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eram pessoas que nas suas vidas ainda havia o vazio. Eram pessoas que ainda precisavam comer do pão da vida. Elas não eram salvas ainda. E por isso o Senhor Jesus aproveita aquela ocasião e evangeliza essas pessoas. Versículo 27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Versículo 32:
Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Versículo 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 36. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. O Senhor Jesus aproveita a oportunidade, irmãos, e evangeliza aquele grupo de seguidores. Seguiam a Jesus, mas ainda não pertenciam a Jesus. Ainda hoje, é claro, nós louvamos a Deus, perdão, louvamos a Deus, porque existe água e alguém vai trazer agora uma água. Graças a Deus porque existe água. Obrigado, irmão. Eu acho que agora minha voz também está querendo ir. Ela não pode não. Nós louvamos a Deus porque o Senhor Jesus, Ele aproveita aquela oportunidade e apresenta-se como o pão da vida. Ainda, irmãos, muitas pessoas, a gente louva a Deus por aquelas pessoas que sempre estão nas igrejas, vão às igrejas, vêm à igreja para ouvir a palavra de Deus. Isso é muito bom, e vem ouvir a palavra de Deus, isso é maravilhoso, continue. Mas Deus quer algo mais. Deus quer que você aceite o Filho dele como seu único e suficiente Salvador. Isso quer dizer que você não precisa de mais nada para ser salvo, senão do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, nós encontramos pessoas, e creio que não é o seu caso, se você é alguém que ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo, mas há muitos lugares, em muitas igrejas, agora exatamente esse horário de 8 e pouco, estão assim, ó, lotadas, não está dando para quem quer entrar, e a sua grande maioria querendo, e especialmente, bens materiais. Eu vim aqui a esta igreja porque eu quero mudar de vida, eu quero um milagre na minha vida, nas minhas finanças. Mas o maior milagre que Jesus quer operar na vida dessas pessoas é salvá-las da condenação eterna. Mas infelizmente, irmãos, não é a mensagem que as pessoas ouvem ainda em muitos lugares. A mensagem da salvação somente por meio de Jesus Cristo está desaparecendo de muitas igrejas, de muitos púlpitos. Você que faz parte desta igreja, louve a Deus. E se você, a sua igreja prega a palavra, louve a Deus pela igreja que você faz parte. Valorize, irmão, cada ensino, cada pregação, cada estudo bíblico. Louva a Deus porque você tem pastor, porque você tem líder, obreiro, alguém que é responsável por você diante de Deus, que se preocupa com o seu crescimento espiritual. O desejo de Deus é ver você crescer. Mas há casos de pessoas que ainda, mesmo estando no meio da igreja, no meio do povo de Deus, ainda não nasceu de novo. Por isso ainda não pertence à família de Deus. E Deus vai dando oportunidades. Deus vai dando oportunidades de ouvir a palavra de Deus, para que, arrependendo-se dos pecados, possam crer no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E ao crer em Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que nós recebemos vida eterna. Irmãos, como é bom ser salvo, amém? É maravilhoso saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, saber que estamos guardados no poder de Deus, isso é maravilhoso. E é o que Deus quer para você, se você ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua alma. Jesus pregou a palavra para aquelas pessoas que foram lá no dia anterior, queriam ver os milagres. Jesus aí ficou com dó, com compaixão delas, deu pão e peixe. No outro dia, onde é que está Jesus? Não está aqui não, está em Cafarnaum, vamos lá. Senhor Jesus, sendo Deus, conhecendo os corações, olha, vocês estão aqui hoje por causa do pão que perece, mas eu sou o pão da vida, vocês precisam me receber, e vocês nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque Jesus Cristo é suficiente para nos salvar. E olha, meu querido irmão, nós precisamos ser cada vez mais gratos ao nosso Deus.
Se você que ainda está nessa noite sem tomar a sua decisão ao lado de Cristo, a Bíblia fala que você também precisa aproveitar as oportunidades que o Senhor dá. Deus se alegra com sua presença nos cultos, na casa dele, mas Ele quer algo mais. Ele quer que você receba Jesus como Salvador. E sabe por quê? Para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala da existência de um lugar chamado inferno, e nós encontramos ali em Lucas 16 o rico e Lázaro e a realidade do inferno. O inferno é um lugar de fogo. O rico disse assim: eu estou atormentado nestas chamas. O inferno é um lugar de tormento, irmãos. Tanto que o rico quis, manda que alguém venha aqui refrescar, mas não pode mais. Então vai lá na minha família. Uma preocupação que nós que estamos aqui ainda deveríamos ter com os nossos que não foram salvos ainda. Precisamos ir até essas pessoas e testemunhar do amor de Deus. O inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos, mas se você não tomar a sua decisão e partir desse mundo sem verdadeiramente decidir seguir a Jesus Cristo por ter recebido Ele como seu Salvador, é para lá que vai a sua alma. E por favor, querido amigo, amiga, eu não sei, realmente não sei se há aqui nessa noite, não fica ofendido com essa mensagem que é dura, é verdade, mas é a verdade. Deus, Ele nunca enganou ninguém e não vai enganar. Toda a verdade está aqui, na palavra de Deus. É a revelação que nós temos, é essa. Não estamos nem precisamos ir em busca de outras revelações, porque fulano revelou, acabou isso. A revelação é a palavra de Deus, e tudo que Deus quis que nós soubéssemos está aqui, inclusive, irmãos, a verdade da realidade do inferno. Eu tenho recentemente conversado com uma pessoa que fazia parte de um grupo, aquele pessoal que sai com as pastas parecidas com a minha que eu tenho aqui, e um guarda-chuva por causa do sol lá, né? Aqui eu acho que também deve ser a mesma coisa. E essa pessoa saiu desse grupo, e a gente conversando, eu disse para ele: olha, o inferno existe, o inferno é real. Eu sei que você aprendeu aqui, o inferno não existe, que acabou ali na sepultura. Isso não é verdade. E recentemente, em outra conversa, ele falando comigo, disse: olha, falando comigo, como você mesmo disse, o inferno é real. Eu digo: opa, é verdade, acredite nisso aí. Mas não só acredite nesta verdade, queira ir para o céu que Deus também preparou para aquele que nele crê. De qual grupo você faz parte? É desse grupo de seguidores que estão ali, mas na verdade ainda não pertencem ao Senhor? Deus quer mais, Deus quer salvar a sua vida, Deus quer te dar vida eterna. O Senhor quer que você seja salvo por Ele, para também brilhar por Ele, para outros que ainda estão em trevas. Mas, amados irmãos e amigos, vamos ficar em pé, porque o sono é um bicho terrível. Pensar que não, ele está chegando. Vamos ficar em pé rapidinho? Quem puder, viu? Quem não puder pode ficar sentadinho. Vamos ler do capítulo 6, o versículo 60, irmãos. E vamos ver aqui agora o segundo tipo de seguidores. Primeiro eram aqueles que seguiam a Jesus por interesse, por curiosidade, mas na verdade ainda não pertenciam ao Senhor. 6,60 já. Podem se assentar e ficar acordadinhos também aí. Existia um outro grupo no meio daquela multidão toda, que eram de discípulos, pessoas que disseram: não, eu sigo a Jesus, eu sou de Jesus. Mas eram pessoas, irmãos, que não suportaram ouvir a pregação de Jesus Cristo. É triste, mas é uma realidade ainda nos nossos dias. Há discípulos de Jesus que estão muito distantes de Jesus, mesmo pertencendo ao meio. E quando falamos distantes, é da comunhão com Ele, com a igreja dele. Logo nós vimos que
que são pessoas, são discípulos, irmãos, que dentre esses, não é? Que na verdade precisam amadurecer, crescer na fé. Algumas vezes são carnais, são murmuradores, como esses aqui, por exemplo. Nós vamos encontrar aqui no versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Ou seja, era um grupo que estava ali, mas na comunhão mesmo estava distante do Senhor. E esse não é um tipo de seguidores que Jesus se agrada. O Senhor quer mais, o Senhor quer intimidade. O Senhor Jesus, Ele quer profundidade na comunhão com seus filhos. Em Provérbios capítulo 3, versículo 32, me falha a memória, nos diz que Deus tem intimidade com aqueles que são sinceros para com Ele. Irmãos, Deus tem prazer em ser cada vez mais íntimo dos seus filhos, que somos nós. Mas às vezes essa intimidade ela não acontece não porque Deus não queira, mas porque há faltas em nós, há falhas em nós. Nós não podemos, como discípulos de Cristo, estar apenas no meio e ficar e se acomodar. Ali está bom demais. Não. Ao ouvirmos a pregação muitas vezes dura, mas é a verdade, que é dita em amor, é preciso receber essa verdade do Senhor. Quantas pessoas às vezes vão embora das igrejas? E por que se foi embora? Porque o pastor está pregando muito sobre música, por exemplo, né? Música sacra, que as outras músicas todas não são de Deus. Eu vou sair. Não, eu vou sair da igreja porque o pastor está pregando muito sobre roupa e eu me visto do jeito que eu quero. Não é assim não, né? A Bíblia vai dizer aos pouquinhos, a gente vai entendendo, e é isso que Deus quer, que a gente vá crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme vamos crescendo na nossa intimidade com Deus, na nossa comunhão, na nossa vida de oração, estudo da palavra, tudo vai mudando, irmãos, até porque tudo se fez novo. E o discípulo que verdadeiramente segue a Cristo, ele não vai se ofender com as palavras de Jesus Cristo. Quantas vezes nós não ouvimos no nosso dia a dia, os irmãos aqui, cada um na sua igreja, aquela mensagem que quebra a gente todo por dentro, aquela que dói, e essa mensagem é boa, sabia? É igual aquela surra que a gente estava precisando dos nossos pais. Eu não me esqueço a última surra que eu tomei do meu pai, graças a Deus, para não precisar apanhar mais. Eu tinha 13 anos, e alguém pediu alguma coisa, meu pai pediu, mandou, né? Que o pai mandou que eu fosse pegar, eu fiz, a gente fala lá, muxoxo, que não prestou não, né? Meu pai é desse tamanho, mas é bravo. Me pegou por aqui, me deu umas palmadas, irmãos. Primeiro eu já tinha feito aquela de ir embora, né? De manhã eu falei, muito antes. E depois dessa, depois que meu pai me corrigiu, era a surra que precisava doer em mim. Eu decidi, não, peraí, eu sou filho, meu pai é ele, eu estou aqui, eu tenho que obedecer o meu pai. Graças a Deus não precisei mais apanhar, espero não precisar mais. Mas tem mensagem, irmãos, que ela vem, ela bate, ela dói na gente. Não murmura não reclama não, fala com Deus, agradece a Deus pela palavra. Em algumas situações vamos pedir perdão, Senhor, me perdoe porque eu não tenho procedido como o Senhor me ensina na tua palavra. Senhor, eu tenho andado meio que relaxado na minha intimidade com o Senhor, por isso o tempo todo eu estou murmurando de tudo, porque nada está bom. Não é que nada não está bom, é você que não está bem. O murmurador, no mínimo, é alguém ingrato para com Deus. E Deus não abençoa murmuradores de maneira alguma. Muitos irmãos, como aconteceu aqui, olha o que diz o versículo 64, muitos abandonaram o Senhor Jesus, não aguentaram o discurso. Versículo 64, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio
quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Tornaram para trás, retrocederam e já não andavam mais com ele. Não eram fiéis esses seguidores de Jesus Cristo. Não é desse tipo de seguidores que o Senhor se agrada. De qual tipo de seguidor, querido irmão, amigo, irmã, amiga, você tem sido do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus diz que para segui-lo a gente precisa fazer as contas, viu? Faz as contas aí. Para me seguir tem que ser assim, isso. Dá? Venha, siga. E nós precisamos, irmãos, seguir a Jesus da maneira que Jesus quer que nós o sigamos. O Senhor, Ele quer que seus filhos cresçam em santidade. E como é que nós vamos crescer em santidade? Quando a gente cresce na intimidade com Ele, na palavra, na vida de oração. O Senhor Jesus, na sua vida agitada que tinha, subia, descia, estava ali, estava aqui, trabalhando, pregando o Evangelho. A gente encontra em Mateus 9,35, o texto dizendo: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha como era a vida de Jesus. Mas mesmo com tanta correria, o Senhor Jesus não abria a mão da sua intimidade com o Pai. Ele sempre saía para um lugar à parte e ali orava, e ali dava graças, e ali pedia: Senhor, Pai, que faça a tua vontade. Amados irmãos, o Senhor Jesus foi um exemplo para nós também na vida de oração, e é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Quando um crente em Jesus Cristo enfraquece na fé e até desvia, pode ter certeza de pelo menos duas coisas: ele não está meditando na palavra de Deus de jeito nenhum, nem na igreja nem em casa. Segundo, não está orando, não está falando com Deus. Porque não tem como você enfraquecer na fé, não tem como eu enfraquecer na fé se eu me alimentar da palavra de Deus e da vida de comunhão, na vida de oração com o Senhor. Se não for assim, seremos raquíticos, doentes, não vamos crescer, e toda hora está assim, está desse jeito, e quando não sai, vai embora e não crê mais nem nos ensinos, não crê mais em nada. Não é desse tipo de seguidor também que o Senhor Jesus se agrada. E nós temos o último tipo de seguidores aqui, meus irmãos. Versículo 67, diante daqueles que saíram, que um detalhe interessante: quando aqueles que não creram ali, eram discípulos, mas começaram a abandonar Jesus, quando eles saíram, o Senhor Jesus não ficou lá adulando. Aqui conhece a expressão adular? Adular: oh, não vá não. E não mudou a verdade dele por causa da rebeldia dos outros. Ainda hoje, Deus não vai mudar a verdade dele por causa da nossa rebeldia, irmãos. Deus não vai mudar a verdade dele, a sua palavra, por causa da mentira do diabo. O diabo é mentiroso, é pai da mentira. Ele peca desde o princípio, ele mente o tempo todo, e o Senhor não vai mudar as verdades deles por causa da mentira de Satanás. O homem também é mentiroso, e Deus não vai mudar a sua palavra. As suas verdades continuam valendo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Continua valendo tudo. Não é a palavra que tem que mudar, somos nós que precisamos mudar. Irmãos, como nós somos abençoados, como nossa família é abençoada, como nossas igrejas são abençoadas quando nós investimos na nossa comunhão com Deus, quando nós, em vez de agir como muitos agem e abandonam, não querem mais andar com o Senhor, procura seguir de uma maneira que realmente agrada ao Senhor. Diante daqueles que se foram, versículo 67 e 68, vou pedir aos irmãos que leiam enquanto eu tomo um gole de água aqui. Versículo 67 e 68. Já. Então disse Jesus aos 12:
diante daquele grupo que já partiu, foi embora porque não aguentou a mensagem do Senhor, não quis deixar a verdade entrar. Jesus vira agora, estreitou agora, chegou para os 12: quereis vós também retirar-vos? Embora tinha um ali que era perdido, não tinha? O Judas estava ali. Mas os apóstolos ali, os discípulos que estavam com Jesus, que ele enviou como apóstolos depois, o Senhor Jesus pergunta para eles: e vocês? Vão me abandonar também? Vão se retirar também? E aí, irmãos, Pedro, que resposta: Senhor, para quem iremos nós? Pedro e os demais apóstolos sabiam que não havia outro a quem seguir, não havia outro que daria para eles a vida eterna, como ainda hoje não há, é só Jesus. A Bíblia nos diz que há um só caminho que leva até Deus, é Jesus Cristo. Se não passar por Ele, não chegará ao céu. E ele reconhecia isso. Muito obrigado, mocinha, Deus te abençoe. Fui renovada aqui nossa água, obrigado. Eu bebi aquela toda já também. Mas irmãos, eles sabiam, não há outro. Para que iremos nós, Senhor? Não há para onde ir. Você não vai para outro, você não vai encontrar outro Salvador, não há. Você não vai encontrar outro que te diga a verdade que Deus quer que você ouça. E aqueles homens reconheciam, e Pedro falou isso: Senhor, só Tu tens, é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Não abandone o Senhor Jesus Cristo, querido irmão. Não abandone a sua caminhada cristã. Segue fielmente servindo ao Senhor. Esse é o terceiro tipo de seguidores, aqueles que seguem de perto, estão no meio, são do meio, estão ativos ali seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ali um estava fora, uma exceção de um, mas os demais todos, irmãos, a gente conhece pela história qual foi o fim destes homens. Pedro, antes, é claro, de morrer, tornou-se um pastor. Pedro escreveu cartas. Pedro exortou a tantos outros, tornou-se uma bênção. E quando partiu de maneira que glorificou o nome do Senhor. Aí você vai lembrar, mas teve aquela situação que ele traiu, negou o Senhor Jesus, verdade, mas ele se arrependeu depois também, e terminou a sua vida fiel, seguindo ao Senhor. Que tipo de seguidor, querido irmão, querido ouvinte da palavra de Deus, você tem sido? Você faz parte do grupo daqueles que seguem, observam, mas ainda não se entregaram ao Senhor Jesus Cristo? Você precisa tomar a sua decisão. Ser salvo não é merecimento. Ninguém é salvo porque ninguém merece ser salvo. Em uma conversa que o Senhor Jesus teve com um homem chamado Nicodemos, ele falou assim para ele: olha, João 3,7: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, você precisa ser salvo. Você precisa ser salvo. É uma necessidade que a sua alma tem. E essa necessidade que a sua alma tem de ser salva só pode ser preenchida com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Só Tu tens, Senhor Jesus, as palavras de vida eterna. Esse grupo de fiéis, esse grupo, irmãos, do que decide, não, eu vou permanecer servindo ao Senhor, não são perfeitos, é verdade, não são, mas procuram crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Vão ser taxados às vezes de, mas são os mentiros, são tudo santarrão, é mais santo que os outros. Se estiverem falando isso aí, graças a Deus, louve a Deus por isso, em tom de crítica, mas é porque estão notando a diferença. E o que importa é agradar a Deus do que? Obedecer a Deus do que? Aos homens. Obedeça a Deus e pronto, final. Aqueles que fazem parte desse grupo, que seguem fielmente ao Senhor Jesus, não são perfeitos, mas procuram crescer a cada dia. Eles seguem a sua vida olhando somente para o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, cantamos aqui, 12 versículo 2,
olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus é o nosso exemplo de perseverança, é o nosso alvo. Olha para Cristo, não tire o olhar de Jesus. Um dos momentos dos discípulos com o Senhor Jesus, que aqui João fala, mas de maneira bem resumida, depois da primeira multiplicação de pães, nessa travessia, e quando o Senhor Jesus despedia a multidão e orava, Ele mandou que eles seguissem, os discípulos seguissem no barco. Durante a viagem, veio o vento contrário, e aqueles homens se desesperaram, sentiram medo. A Bíblia diz que eles sentiram medo, e Jesus, o Senhor Jesus, sendo Deus, vendo, sabia o que eles estavam passando, vem para socorrê-los, para acalmá-los. E quando o Senhor Jesus vem, quando o Senhor Jesus vem, e que eles avistam de cá, por volta na quarta vigília da noite, o texto diz, aqueles homens sentiram tanto medo que enxergaram Jesus, que é a solução dos problemas, como um problema. Eles disseram: é um fantasma! E gritaram com medo, mas não era um fantasma, era quem? Jesus. Jesus não é um problema, Ele é a solução do problema. Se você tem ouvido constantemente de Jesus e ainda não tomou a sua decisão, olha, continua ouvindo sobre Ele. Não pense que Jesus vai ser um problema na sua vida, não. Ser crente, ser salvo é uma bênção, graças a Deus. Jesus não é o problema, Ele é a solução. Aqueles homens ficaram atemorizados, e ainda assim o Senhor Jesus disse para eles: não temas, sou eu, não tem mais. Mas teve um deles, esse Pedro aqui, falou assim: Senhor, se, a dúvida, se és tu, faça o quê? Manda ir ter contigo por cima das águas. O Senhor Jesus disse: vem Pedro. Lá vem Pedro. Ele começou até bem, desceu do barco e lá vai andando pelas águas. Quando o texto diz que Pedro, sentindo a força do vento, o vento contrário, o vento forte, sentiu medo. Ao sentir medo, irmãos, o texto diz que Pedro começou a afundar. Por quê? Tirou o olhar de Jesus e focou no problema. Todos nós temos problemas. Deus não tem problemas, Deus tem a solução. Ele se interessa por nossos problemas. Problema maior, salvação da alma, ou a condenação eterna. Solução, salvação da alma. E o texto diz que Pedro, quando estava afundando, ainda deu tempo de clamar, e clamou: Senhor, salva-me! Eita, mas aquele clamor fez uma diferença. É claro, não era a salvação da alma de Pedro, era a salvação da situação, do afogamento que provavelmente aconteceria ali. E o texto diz, irmãos, que Jesus, e logo Jesus, estendendo a mão, trouxe para o barco, e depois juntou todo mundo ali. Aí o Senhor Jesus disse: por que duvidastes, homem de pequena fé? Se você, na sua caminhada cristã, querido irmão, não olhar para Jesus, você vai parar. Porque é uma corrida, nós estamos correndo. Mas se você correr e olhar para o lado, e olhar para o outro, e o pior, olhar para trás, você vai errar o alvo. Olha para Cristo, segue a Cristo. Aquele grupo, aqueles que são fiéis, independente do que está ao lado, do que está atrás, não tira o olhar de Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão em tudo. Se olhar para o lado, aquele ali tem problema, eu não vou mais não, porque cadê? Se olhar para cá, aquela ali também. Mas se você olhar para Jesus, você não vai encontrar defeito algum. Em Jesus nós encontramos motivos para continuar fiéis, amém, irmãos? Em Jesus nós encontramos a motivação e somos, como nos diz 2 Coríntios 5,14, constrangidos. Nós somos impulsionados pelo amor de Deus para servir a Deus, para trabalhar para Deus. De qual grupo, querido irmão, amigo, você faz parte? De qual grupo você se identifica?
não esteja entre os que abandonam, não esteja entre os que ainda não tomou a decisão. Queira estar ou continue entre aqueles que de fato seguem a Jesus simplesmente por Ele ser o seu Salvador pessoal, simplesmente por Ele ser o Deus da sua vida, simplesmente porque foi Ele que pagou pela sua redenção eterna, simplesmente porque Ele é Deus. Não siga Jesus, eu vou seguir a Jesus para ver se Ele vai me dar uma casa. Esquece isso. Se você decidir seguir Ele, Ele te promete morada no céu. Aí é bênção mesmo, celestial. Que bênção. Ó, que dia será, como aquele coral bonito cantou aqui ontem, né? Vem o dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doença haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz com o Salvador capaz. Ó, que dia, dia de glória será. Vamos cantar o corinho? Ó, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Ó, que dia, dia de glória será. Ai, nem para ser essa noite, esse dia, irmãos, nem para ser amanhã, se for a vontade de Deus. E nós precisamos almejar mesmo que o Senhor volte logo. E nós estaremos para sempre com o Senhor, com aquele que nos amou, com aquele que nos salvou. Permaneça firme e fiel na sua caminhada com Cristo. Se você, querido irmão, irmãos, nós, igrejas aqui representadas, queremos brilhar como astros resplandecentes, nós precisamos continuar neste grupo dos que são fiéis. Não são perfeitos, são fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Esses não são perfeitos, mas procuram se desprender daquilo que impede ser cada vez mais fiel ao Senhor. Quando nós de fato amamos ao Senhor, nós abrimos mão da nossa vontade, dos nossos desejos pessoais. Me permita compartilhar uma história, eu gosto sempre de lembrar dessa história, alguns já conhecem aqui. Um casal de jovens, depois da cerimônia na igreja, um casamento, noite maravilhosa, viajaram para a sua lua de mel. E lá foram eles. Primeira noite do casal, aquela bênção. Deu de manhã, o jovem marido olha para o lado, cadê a esposa? Procura a mulher do lado da cama, levanta e vai procurar. Deve ter pensado, sabe que a mulher foi embora, não é possível. Mas ele foi ver. Quando chegou na cozinha, encontrou uma mesa bonita. Olha que esposa. Acordou cedo, primeiro do que o marido, preparou um banquete e colocou naquele café da manhã pão, colocou bolo, colocou cuscuz, colocou tanta coisa e colocou mamão. E aquele homem, ele não gostava de mamão, mas ele viu lá e se alegrou pela esposa, pela atitude da esposa, e vamos lá, e comeu sem querer, mas comeu mamão. Segunda noite, passou segunda manhã, a cena se repete, já sei onde é lá, não deu outro, chega lá de novo, outro banquete, eita mulherzinha boa, pão, bolo, e mamão. Ele olhou assim, de novo mamão, e ele contando a história, diz assim, mas eu amava tanto aquela mulher, minha jovem esposa, que eu olhava para ela, olhava para o mamão, e por amor a ela eu vou comer esse mamão. E ele disse, irmãos, primeira semana de casado, todo dia de manhã tinha mamão, café da manhã. Um mês de casado, todo santo dia, café da manhã, tinha mamão. E eu não aguentei e falei, minha esposa, você gosta de mamão, hein?
Ela disse: para mim não existe café da manhã sem mamão. E o primeiro ano de casado, todo dia mamão. E ele dizia que olhar para a mulher, por amar essa mulher, eu vou comer esse mamão. E quando ele contou essa história, ouvindo ele contar, ele dizia assim: irmãos, hoje são 26 anos de casados. Agora me pergunta qual é a fruta que eu mais gosto. Qual é? Mamão. Ou seja, irmãos, não gostar, mas por amar a esposa começou a comer, começou a gostar, Irmãos, assim é o nosso amor para com Deus. Se de fato amamos ao nosso Deus, nós vamos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Nós vamos nos desprender daquilo que impede a nossa intimidade com o Senhor, o nosso crescimento espiritual, a nossa fidelidade, por amor a Ele. Nós vamos mudar modos, pensamentos que eu achava que era assim, mas por amor ao Senhor eu vou fazer como o Senhor quer. E daqui a pouco você começa a amar também, porque você ama o seu Senhor. Aqueles que são fiéis são de fato aqueles que amam a Deus. E qual grupo você faz parte? Vamos ficar em pé e nós vamos orar ao nosso Deus. E eu passo a palavra ao nosso querido pastor John, que dá continuidade. Amado Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra, te agradecer pelo exemplo que o Senhor nos dá, os exemplos que a tua palavra registrou, Deus, e rogamos ao Senhor que nos ajude, ó Pai, a fazer parte deste grupo, do grupo dos fiéis que seguem olhando para Jesus Cristo. E nós rogamos ainda que o Senhor continue falando aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor. Nós podemos se sentar. Nós não terminamos o culto ainda. Aí eu quero pegar algumas coisas da mensagem, a última da nossa conferência. Toda essa mensagem estou com o meu coração. Esse versículo sempre mexe comigo em João 6, que ele enfatizou. Eu gostaria de ler de novo. Quando Simão Pedro respondeu, disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Todos nós precisamos chegar a um ponto das nossas vidas em que encontramos Jesus face a face, não de uma forma física, mas de uma forma espiritual, e você realmente decide o que você vai fazer com essa pessoa chamada Filho de Deus. Eu acredito que isso pode acontecer em fases. A primeira fase, você recebe Jesus como seu Salvador, você reconhece Ele como seu Salvador, você recebe Ele, compreendendo que Ele é o Senhor, etc. Também, como crente, isso pode acontecer de novo, de uma forma mais profunda, como aquela pessoa que você não quer somente como seu Salvador, mas a pessoa que você quer seguir. Eu posso contar muitas histórias, mas eu quero voltar para essa última que o pastor Luiz usou, que esse homem decidiu gostar do mamão. Isso tocou muito meu coração. Eu conheço muita pessoa, e eu vou me incluir, que acabamos às vezes dizendo: eu não vou fazer isso porque eu não gosto, eu não vou participar dessa coisa da igreja, do ministério, da obra, porque não é a minha coisa, né? Não gosto. Por exemplo, eu não gosto de café. Eu não gosto. Eu já experimentei várias vezes e não gosto. Mas se eu for visitar alguém e a pessoa não pergunta e simplesmente passa um copinho de café, então eu vou engolir a coisa toda.
E eu me lembro de uns iraquianos nos Estados Unidos, refugiados, e o café do iraquiano é barro, é lama, é horrível. Tem uma coisa, grossa, eles que vocês vão ter que experimentar, horrível. Para vocês vão gostar, mas eu não. Mas porque eu bebi, porque eu não queria de jeito nenhum machucar essas pessoas que eu estava querendo ganhar para Cristo. E, graças a Deus, um dos iraquianos recebeu Jesus como seu Salvador. E o milagre, eu poderia contar a história outro dia. Há certas preferências que a minha esposa tem, e é difícil, porque eu sou quem sou eu? Eu sou John, eu não sou Julie. Mas há certas coisas que eu faço, faz anos que eu faço de uma certa maneira, porque ela vai ficar brava comigo. Não, brincadeira. Mas ela não vai gostar. E agora, pegando essa história com a passagem, pastor, realmente tocou meu coração, porque com Deus, nosso Criador, nosso Senhor, nosso Salvador, nós passamos para Ele nossas preferências e falamos para Ele: Senhor, tem que ser assim, tá? Tem que ser assim. Se não está assim, eu não faço nada. Todo aspecto da minha vida, Deus, se não é assim, eu não vou orar. Se não é assim, eu não vou ler minha Bíblia. Se não é assim, eu não vou para o culto. Se não é assim, eu não vou evangelizar. Se não é assim, por que tem que ser assim? Porque nós não podemos simplesmente dizer: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu vou fazer o que Ele quer. É acabar com preferências. Ele me ensinou música, Ele me ensinou roupa. Irmãos, eu não uso gravata porque eu gosto. Eu não coloco essa coisa que me esquenta porque eu gosto. Eu uso para honrar a Deus no culto. Eu canto todo o hino da igreja porque é a única música que eu gosto. Porque, como o pastor Sandro disse, ele era roqueiro, eu também. Eu gostava. E quando alguém passa, alguém pode fazer assim, mas às vezes eu fico gostando. Eu preciso me controlar. Mas eu amo Jesus. O que é que Ele quer? Ele é uma pessoa. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Não é minha preferência, é a preferência dele. Não é minha vontade, é a vontade dele. Não o que eu quero, o que Ele quer, que realmente deve governar toda a escolha minha. Vamos baixar nossas cabeças, por favor, fechar os nossos olhos e pensar um pouco sobre isso. Última noite da conferência, o tema: astros resplandecentes numa geração corrompida. Porém, eu tenho uma pergunta. Ninguém conversando, por favor, só de olhos fechados. Os olhos fechados. Não levanta a mão. Eu tenho uma pergunta. Você, sinceramente, ama Jesus Cristo? Pense. Você, sinceramente, ama Jesus Cristo? Você tem que abrir mão e deixar Ele determinar. Se Ele fala fazer algo, se você ama Ele de verdade, você deixa Ele determinar o que você vai fazer. Pedro disse: tu tens as palavras da vida eterna. Para ele, Jesus era tudo. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Que aqui esta noite diz: pastor, Deus está tocando meu coração. Eu
Eu sei que há certas coisas eu não faço simplesmente porque eu não quero. São coisas que Deus quer que eu faça, mas eu não faço simplesmente porque eu não quero. Eu admito, mas eu quero amar meu Jesus. Você pode levantar sua mão, por favor? Amém, 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 amém. Eu não quero pastorear essa igreja através da culpa. Na verdade, eu prefiro guiar vocês para os verdes pastos e mostrar: olha, Jesus, Ele merece todo o nosso amor. Ele é a pessoa que tem as palavras da vida eterna. Ele é a fonte. Ele é a razão. Ele é tudo que nós precisamos. E Ele quer um relacionamento. Então, se você, como vocês levantaram as mãos, tem na sua vida certas coisas que você faz ou não faz, simplesmente porque é preferência, mas é contra a vontade dele, eu peço que cada irmão, cada irmã que levantou a mão agora, que você vai a Jesus agora, aí na sua cadeira, em oração, e eu peço que você se arrependa e lide com isso agora. Eu estou pedindo, mas eu não sou Jesus. Eu sei que Ele quer. Enquanto vocês estão fazendo isso, segunda pergunta: alguém aqui que diz: pastor, eu quero Jesus, mas eu não sei se eu tenho Ele como meu Salvador. Eu quero Jesus, mas eu não sei se Jesus é verdadeiramente o meu Salvador eterno. Pastor, ore por mim. Pode levantar sua mão se isto é você. Amém? Pode baixar a mão. Outra pessoa diz: pastor, ore por mim. Eu quero ter Jesus, mas eu não sei se Ele é meu Salvador. Pastor, ore por mim. Levanta a mão, por favor. Então, irmãos, vamos levar essa última mensagem diretamente para Deus em oração. Pai, eu quero te agradecer pela ótima mensagem do pastor Luiz esta noite. Eu estou com muito meu coração vendo Pedro aqui, compreendendo que Jesus é a nossa salvação, Jesus é a nossa solução, e como Ele, precisamos ir para Ele e realmente valorizar a personalidade, a vontade do nosso Salvador Jesus Cristo. E devemos dar preferência para Ele e aceitar o que Ele quer para nós. Pai, ajude esses que levantarão as mãos esta noite. Pessoas dizendo: às vezes eu faço o que eu faço simplesmente porque eu quero, não tem nada a ver com a vontade de Deus, eu simplesmente quero. E eu sei que o Senhor nos dá liberdade, nós não queremos de jeito nenhum negar esse fato que há liberdade, mas admitimos que às vezes não é porque achamos algo melhor, simplesmente somos rebeldes e egoístas e orgulhosos e fazemos a nossa vontade. Eu rogo-te que o Senhor esta noite opere em nós. Eu quero, como Pedro, seguindo Jesus, dizer, eu quero que todo mundo aqui diga isso, que nós não queremos ir para lugar nenhum sem Jesus, queremos seguir somente Ele. Nos ajude, Pai, por favor, ajude cada pessoa aqui e as pessoas que não têm Jesus, Pai, por favor, opere e use a nossa igreja e as igrejas dos outros representados aqui para alcançar as almas perdidas. Por favor, Pai, eu peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém.